Olá pessoal, muito bom dia. Estamos gravando o vídeo número 18, hoje é 8 de setembro de 2020. É a segunda parte de angelologia, que eu chamei de angelologia 2. Estamos falando sobre os anjos maus. Então nós já vimos anjos maus, a definição, já vimos sobre Satanás. E hoje vamos falar sobre os anjos caídos. E com isso a gente termina o estudo dos anjos. Então vamos em frente. Lúcifer significa filho da alva. Também alguns estudiosos chamam de anjo de luz, mas a tradução legal é essa aqui, filho da alva. Era querubim da guarda, ungido. Era perfeito desde o dia da sua criação. Ele foi criado juntamente com os anjos bons, até que se achou iniquidade nele. Então, um belo dia ele se rebelou contra Deus. Ezequiel 28, 14 e 15 diz o seguinte: Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Só relembrando que a palavra querube no hebraico significa guardar, cobrir. Então, querubim, ungido para cobrir, te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado bom, como todos os anjos, mas por causa do seu orgulho, ele se rebelou contra Deus. Então ele foi jogado para a terra. Olha só, aqui eles estavam no Monte Santo, né? No Monte Santo de Deus. Quando ele se rebelou, né? Motivado pelo orgulho, querendo ser igual a Deus, Deus o lançou por terra aqui, ó. Veio para a terra, tá? Então, essa foi a punição dele. Ainda Ezequiel 28:17 fala assim, ó: Seu coração tornou-se orgulhoso, ou seja, o coração de Satanás, por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Então, voltando aqui, ó, fui atirado para a terra. Agora vamos falar anjos caídos, né? Então, a origem. Na rebelião promovida por Lúcifer, que era o filho da alva, ele arrastou consigo uma grande multidão de seres angelicais. Então, ele não veio sozinho. Ele já tinha recrutado um exército de anjos para segui-lo. Vamos ver Mateus 25, 41. Aqui é a palavra de Jesus. Então dirá também o que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero só grifar isso aqui, ó, para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno, que é o lago de fogo, está preparado para o diabo e seus anjos. Então quer dizer que ele trouxe consigo um verdadeiro exército de anjos caídos. Lá em Apocalipse 12:4, João escreveu o seguinte: E a sua cauda, ou seja, a cauda do Satanás, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então os estudiosos garantem que quando Lúcifer caiu, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. Tá? Se isso for realmente como está escrito, a terça parte, quer dizer que tem 2/3 de anjos bons e 1/3 de anjos maus. Então eles juntaram este versículo, né, os estudiosos, com outros, esse aqui e outros, e eles chegaram à conclusão de que 1/3 dos anjos caiu. Tá? A ele, ou seja, a Satanás, estão atribuídos os títulos de liderança que o identificam como Beuzebu. Aqui tem a ver com Baal, né? Baal-zebu, lá do Antigo Testamento. Beuzebu, Mateus 10:25. A gente não vai ler, não. Também é chamado príncipe dos demônios, Mateus 12:24. Diabo, seus anjos, a gente acabou de ler lá atrás, Mateus 25:41. O dragão, seus anjos, Apocalipse 12:7. Então, todos esses nomes são atribuídos a Satanás. Tá? Então, os anjos que trocaram a sua habitação pela oferta do rebelde Lúcifer foram lançados fora do céu e passaram a ser identificados como anjos caídos. Tá? Então, ao contrário dos anjos bons, eles são os anjos caídos. Depois, o Satanás organizou sua própria corte de anjos caídos.
tá? Então ele tem uma hierarquia, assim como os anjos bons também existe uma hierarquia. Distinguindo-os em principados, são os príncipes, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Estes são os que estão sob a liderança do seu chefe principal, Satanás. Aliás, Satanás é o único anjo mau que recebe uma menção específica na Bíblia, né? Então, incluindo Satanás e o terço que caiu com ele, somente Satanás tem o seu nome mencionado na Bíblia. Nenhum outro anjo caído tem o nome. Dos anjos bons a gente viu Miguel, a gente viu Gabriel, né? Que tem o nome especificado. Vamos ver agora, falando aqui dessa hierarquia que a gente viu aqui, ó. Principado, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. Vamos ver o que diz Efésios 6:12. Então Paulo escreveu o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não contra a parte física do homem, né? Ou seja, o corpo físico, mas sim temos que lutar contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, nos ares. Quando fala lugares celestiais aqui, se referindo aos anjos maus, é dos ares. Agora vamos ver o termo demônio, né? É uma palavra grega, que vem do grego. Os anjos caídos receberam um nome que se tornou popular, que é a palavra demônio. No hebraico, aliás, já tem lá no hebraico, já tem essa palavra aqui, ó, Shedhem. E no grego, daimon ou daimonion, que é mais parecida com demônio, né? Essa palavra grega aqui, a segunda palavra grega. Agora, no Antigo Testamento, essa aqui, ó, é a palavra Shedhem. Então, no Antigo Testamento, como em Deuteronômio 32:17, o termo Shedhem identifica-se com as imagens de idolatria e com os seres espirituais por trás dos que adoram essas imagens. Olha só o que está escrito aqui. Ó. O que Moisés escreveu? Sacrifícios ofereceram aos demônios. Hebraico, Shedhem. Então lá na Bíblia do hebraico, onde está demônio, está Shedhem. Então ele está falando lá para os israelitas. Sacrifício ofereceram aos Shedhem, ou seja, aos demônios. Não a Deus. Ofereceram aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então os pais daquela geração não temeram aos deuses que tinham acabado de ser inventados. Então eles estavam oferecendo, mas por trás disso eles estavam oferecendo aos demônios, que Moisés escreveu, o sacrifício oferecer aos demônios, que no hebraico é o Shedhem, tá? Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo demônio assumiu o sentido de malignidade, pois são seres espirituais inteligentes, eles são dotados de inteligência, eles são impuros e com poder para afligir e contaminar as pessoas. Tá? Vamos ver a classificação. Classificação dos demônios. Eles são divididos em duas classes, são os livres e os prisioneiros. Então, Satanás está aí nos ares, né? Trabalhando com o seu exército, mas tem um outro grupo que está preso. Então, os que estão livres andam pelas regiões celestiais, sob o governo de seu príncipe líder, que é Satanás. São tão numerosos que chegam a dar a ideia de onipresença. Entretanto, é apenas o número dele que é incontável. Então tem tanto demônio aí rodeando a Terra que passa a impressão, né, para quem não é conhecedor da palavra de Deus, de que eles são onipresentes. Mas não, são vários demônios e Satanás fica dando missão para ele, né, para atormentar as pessoas. Agora vamos ver os anjos caídos que estão presos, tá? Não estão aqui nas regiões celestiais, nas regiões ou nos ares. São aqueles que abandonaram a sua própria habitação e tornaram-se tão depravados ou maus, ou seja, tão perigosos, que Deus os encerrou no Tártaro. Uma palavra que também em grega que quer dizer abismo. Então eles estão encerrados no abismo. Então olha só. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, é o seguinte, eles estão lá no Tártaro, que é no abismo, já vou mostrar aqui uma figura, eles só vão sair para o juízo final, tá? Até o juízo daquele grande dia. Eles estão em prisões eternas até o juízo daquele dia.
eles vão sair do abismo ou do Tártaro, vão comparecer ao juízo final e depois vão para o lago de fogo. Lucas 8,31 fala assim: e rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Então, está falando aqui de quando Jesus fez uma expulsão dos demônios, e os demônios rogavam que Jesus não mandasse para o abismo, porque aí ia ficar preso. E eles queriam estar livre, né, aqui no espaço, atormentando as pessoas e obedecendo às ordens de Satanás. Ele pediu, e o que eu quero clarear aqui é que existe o abismo, então eles não queriam ir para o abismo como esse aqui já estão. Tá? Ok, vamos lá. Então é o seguinte, aqui ó, tem o abismo, só lembrando que antes de Cristo, aqui ó, que a cruz tinha o seio de Abraão, também conhecido como lugar de consolo ou paraíso, e a parte de sofrimento, também chamada de inferno. Quando Cristo ressuscitou, ele veio aqui, ó, pegou todo a alma e o espírito, todo mundo estava aqui e levou para o terceiro céu. Então essa parte aqui está vazia. Então o que é que tem hoje lá no Hades? Tem o abismo e tem o inferno, ok? Então aqueles anjos que eu falei, né, que estão presos no abismo aqui, ó. E aqui está o quê? A alma e o espírito dos ímpios, aqueles que foram mortos, mas que não eram salvos, estão aqui aguardando o juízo final que vai acontecer aqui. O juízo final. Aí depois disso ele vem para o lago de fogo. Então aqui tem o abismo, aqui está o inferno, aqui o lago do fogo. Às vezes, dependendo da tradução, chama isso aqui de inferno também. Mas o Hades é mais traduzido como inferno. E o lago do fogo é o Geena, ou fogo eterno. A natureza dos demônios. Eles são intelectuais, então eles são dotados de inteligência, né? Eles conhecem a Jesus e até falam dele como filho do Altíssimo. Olha Marcos 5,7. E clamando com grande voz disse: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então aqui ó, o demônio reconheceu Jesus e chamou filho do Altíssimo. Então ele sabe, eles têm consciência de que Jesus é o Filho de Deus. E Tiago escreveu que os demônios creem e estremecem, só que não obedecem. Tá? Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Agora essa parte que eu quero chamar a atenção. Também os demônios o creem e estremecem. Então os demônios creem em Cristo e estremecem. Então eles têm inteligência. Agora, quanto à natureza moral, é inegável que eles se corromperam indo após Lúcifer, praticando toda a sorte de perversão e depravação espiritual. Por isso eles são chamados espíritos imundos. Vamos ver aqui Marcos 3,11. E os espíritos imundos, aqueles que caíram com Satanás, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ok? Então aqui eu quero grifar que são espíritos imundos, tá? Quanto à natureza moral deles, são espíritos imundos. Nada bom. Eles usam as pessoas possuindo as suas mentes ou influenciando-as por outros meios, a fim de que elas se tornem instrumentos da iniquidade. Então eles põem, por exemplo, pensamento da pessoa, pensamento de suicídio, pensamento de roubo, sequestro, de assalto, prostituição. Então eles possuem a mente das pessoas influenciando. Então muitas vezes pensa que a pessoa está com problema psiquiátrico, tal, mas na verdade é problema espiritual. Não quero dizer que todo problema que a pessoa tenha seja do demônio, mas às vezes são problemas espirituais. A pessoa pode estar com problema neurológico, sim. Faz parte, né? É a lei da natureza, a lei do pecado. Agora, muitas vezes a pessoa está agindo sob a influência dos demônios. Romanos 6,13. Paulo falando aqui aos romanos: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então o nosso corpo, né, o nosso físico, a gente tem que usar como instrumento de justiça, ou seja, para fazer justiça, para fazer o bem, e não como instrumento de iniquidade. Como a gente está vendo hoje, né, no mundo todo, né, mas no Brasil também, muita gente
se aproveitando aí da pandemia do coronavírus para ganhar dinheiro, para fazer política, para ganhar poder. Está sendo usado como instrumento de iniquidade. Ó. Isso é a influência dos demônios. Outra coisa agora, para tranquilizar, para ninguém ficar com medo. Nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador das nossas vidas, nós temos autoridade sobre os demônios. Essa aqui é a notícia boa que eu queria, passando já para o final, queria terminar com essa notícia. Em Marcos 16, 17, nós lemos: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio. Aqui é Jesus falando. Então, se Jesus falou, está falado, sem discussão. Nós só temos que dizer sim, Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Jesus falando. Estes sinais, ou seja, o que ele fez? Ele expulsou o demônio, ele curou os enfermos. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Então, nós temos autoridade sobre os demônios, desde que aceitemos Jesus como Senhor Salvador e estejamos em comunhão com Ele. Então, a principal arma para expulsar os demônios é o nome de Jesus. As demais encontram-se em Efésios 6, 10 a 18, tá? Que é lá, ele fala lá do escudo da fé e tal. A gente não vai ler porque é bem comprido aqui. Mas, ó, como ele falou assim, ó, em meu nome expulsar o demônio, então a arma é o nome de Jesus. Então você vai expulsar um demônio, fala em nome de Jesus, sai dessa vida, sai dessa pessoa. Só que tem que estar em comunhão. Porque em Atos 19, no capítulo 19, nós temos um caso de pessoas que não haviam crido. Olha só, a primeira coisa só é crer em Jesus. A pessoa não havia crido. Nem tinham recebido poder e autoridade. Portanto, se não creu, isso aqui já por tabela já não recebe. Que não tinham crido nem recebido poder e autoridade para tal. O resultado foi que ficaram nus, feridos e envergonhados. Então vamos ver aqui Atos 19, o versículo 13, depois vamos pular para o 15 e o 16. Então olha só. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo... Então eles encontraram os endemoniados e queriam expulsar. Conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não tinham nenhuma intimidade com Jesus, mas sabia que Paulo pregava Jesus. Então olha só, estava usando aqui o nome de Paulo, ó, como se fosse um amuleto. Por Jesus a quem Paulo prega, que eles mesmos não conheciam. Eles conheciam Paulo. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, o demônio respondendo para aqueles exorcistas judeus, disse: conheço a Jesus. Então a gente viu que os demônios caídos, eles têm conhecimento de quem é Jesus. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Paulo, servo de Deus, né? Paulo também expulsava. Então o demônio conhecia Jesus e conhecia Paulo. Mas vós, ou seja, vós, exorcistas judeus ambulantes, quem sois? Eles não conheciam, tá? E sabiam que eles não tinham autoridade. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles. Então dominou aqueles exorcistas, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, ao invés de ele expulsar o demônio pulou neles e eles ficaram nus, feridos e fugiram daquela casa. E passaram vergonha, né? Porque eles não tinham recebido autoridade porque não tinham crido. Ó, no caso, pessoas que não haviam crido. Tá? Então não adianta. Porque eu conheço Paulo, vou expulsar. Não, você tem que conhecer Jesus, o nome de Jesus e o poder de Jesus e expulsar em nome de Jesus. Olha só. Então, nesse estudo, nós vimos que o mundo dos anjos é real, existe. Tá? A gente tem que crer que existe a parte imaterial. Assim como nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Tá? Então existe também o mundo espiritual, que são anjos bons e anjos maus. Os bons trabalham a nosso favor e são a maioria. A gente viu a definição de anjos bons, né? Que são ministros, são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus. Agora os maus vivem a nos perseguir, mas não temos que ter medo, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Salmo 34, 7. Detalhe, o anjo do Senhor
acampa-se ao redor, de todo mundo não, dos que o temem, ou seja, daqueles que temem o Senhor. Aí o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor e os livra. Portanto, a nossa atitude deve ser de submissão a Deus, orando e vigiando em todo tempo, tá? Para que a gente não passe o que aqueles exorcistas judeus ambulantes passaram. Então a gente tem que crer que Jesus é o nosso Senhor, Salvador, está em comunhão com Ele, está em comunhão com o Espírito Santo e está sempre orando e vigiando, ok? Então aqui nós terminamos o estudo dos anjos. Na semana que vem nós vamos ter uma matéria nova, que já estou preparando. E se você gostou, deixa o seu like, tá? E lá no YouTube, é só procurar por Joel Martins da Silva SJC, tem todos os vídeos que eu gravei, ok? Então que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.